Como parar a dor? James B. Richards. Introdução. O mundo está cheio de gente ferida. Necessidade de nos libertar de dores incríveis infligidas pela vida tem aumentado em proporções desesperadoras. Na sociedade, as provas são abundantes. O aumento do abuso de substâncias químicas, a busca por iluminação espiritual e a crescente indústria de receituário de drogas, a violência na escola e em casa e o aumento da incapacidade de se construir relacionamentos significativos. Vivemos dias aos quais a Bíblia se refere como sendo dias em que irá se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Como a humanidade se trata de forma destrutiva e egocêntrica, criamos feridas emocionais que fazem com que as pessoas tenham medo de confiar e de amar. E quanto menos nos sentimos amados, mais dores infligimos uns aos outros. Assim, o círculo sempre crescente continua e a dor aumenta. A maioria das pessoas nunca adquiriu as ferramentas necessárias para resolver mágoas pessoais. Como resultado, a dor cresce em amargura, tristeza, depressão e eventual perda da saúde física. Nosso futuro é controlado por um passado que está trancado dentro de nós, num círculo sem fim de mais dor e decepção. Várias seitas, governos e líderes religiosos idealistas oferecem-nos inutilmente uma promessa utópica de um lugar onde podemos evitar a dor, forçando a sociedade a seguir as regras certas. Drogas e psicologia popular oferecem-nos um escapismo mental que é pouco mais do que uma negação. Grupos militantes tentam convencer-nos de que a violência pode acabar com violência. Tristemente, até a igreja oferece uma mentalidade de vítima, que nos faz perdoar e reperdoar nossos agressores, mas nunca nos liberta da dor. Uma das coisas da vida sobre o qual não temos controle algum é o constante fluxo de ofensas. O próprio Jesus disse: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Lucas 17:1. Se ele disse que não há outra maneira, creia em mim, não há. Não temos controle sobre o fato que a dor virá, mas temos controle completo sobre a habilidade que a dor tem de se transformar em sofrimento. Podemos interromper o ciclo de mágoas com incrível facilidade. Podemos evitar a amargura e a necessidade de vingança e nos libertar da dor do passado. Podemos até mesmo mudar nosso futuro. Um julgamento de assassinato pode se arrastar nos tribunais por muitos anos. Cada membro da família da vítima revive o crime horrível todas as vezes que o caso é apresentado. Apelação atrás de apelação parece fazer a dor dos que ficam crescer mais intensamente. Com frequência, membros da família aparecem diante das câmeras e anunciam: se eu pudesse ver o criminoso pagar pelo crime, eu encontraria um fim para isso. Por alguma razão, cremos que o sofrimento de outro indivíduo, de alguma forma, porá fim ao nosso sofrimento. Não importa o grande preço que o criminoso tenha de pagar, ele não tem relação com a dor do ofendido. Nas Escrituras, Jesus não diz muito sobre a pessoa que nos ofende. Em vez disso, ele enfatiza que devemos vigiar quando a ofensa chegar. Quando ela chega, corremos um risco muito maior do que a pessoa que a cometeu. É verdade que o crime do ofensor é claro e gritante, e sempre é difícil justificá-lo. Mas é simples para nós justificarmos todo tipo de comportamento autodestrutivo simplesmente pelo fato de termos sido ofendidos. Apesar de não sermos as vítimas, estamos sujeitos aos mesmos princípios da vida. As regras de paz e felicidade não mudam simplesmente porque podemos justificar um comportamento inaceitável. A vingança, no entanto, é poderosa e enganosa. De fato, é tão poderosa que Deus disse que Ele era o único com o direito de usá-la. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Vingança é castigo e retaliação. A determinação de castigar pertence solenemente àquele que tem o direito de julgar. O julgamento pertence a Deus. Você quer livrar-se da dor e do sofrimento? Deixe que este livro o leve a uma jornada em direção à libertação da dor. O primeiro passo requer que você abra mão do direito de julgar. Embora esse seja um dos mais desafiadores passos que você jamais tomou,
também será o de maior recompensa. Eu coloquei em prática os princípios discutidos neste livro por mais de 20 anos. Eles me guardam da dor e da amargura incontáveis vezes. Milhares já foram ajudados por esses princípios. Agora você tem em mãos as ferramentas de que precisa para se livrar da dor do passado e evitar o sofrimento no futuro. Como parar a dor? Capítulo 1. Fatores críticos. Como isso é verdadeiro? A cada momento no dia a dia damos nosso tempo e energia para alguma coisa. A questão é, damos nosso tempo para algo realmente importante? Pense nisto. Os lugares em que você colocou sua atenção hoje o levaram para mais perto ou mais longe de seus sonhos? Será que suas decisões criarão menos ou mais confusão e dor? A maneira pela qual você coloca em prática a palavra de Deus trará mais ou menos confiança em Deus. No seu livro, Primeiro o Mais Importante, Stephen Covey destaca que o gerenciamento efetivo do tempo não é colocar mais atividades dentro da mesma quantidade de tempo que dispomos, mas fazer o que é importante no tempo disponível. Ele chama isso de gerenciar com a bússola e não com o relógio. Eu chamo de viver com prioridades. Quase todos os consultores de grandes executivos usam a regra 80/20. Essa regra diz que 20% do seu esforço produzirá 80% dos seus resultados. O sábio administrador descobre os 20% são importantes e concentra seus esforços numa área crítica e realiza 80% do trabalho. Do modo inverso, há aqueles que trabalham muito, por muito mais tempo, e não têm o mesmo tipo de produtividade na vida. Como resultado, acham a vida injusta e às vezes sentem-se vítimas. O único caminho para a felicidade é através do Filho. É fácil perceber que há um conjunto de leis não escritas que ninguém lhe ensinou. É fácil olhar aqueles que se superam na vida e achar que de alguma forma são mais privilegiados do que nós. Podemos até pensar que Deus os abençoou mais do que a nós. Nossas únicas opções parecem ser desistir ou começar uma busca mística pela fórmula mágica que trará o que desejamos na vida. Na vida diária, assim como nos negócios, as pessoas experimentam dor e fracasso enquanto tentam ser felizes. Para alguns, isso se inicia numa busca mística de agradar a Deus e de alguma forma obter as bênçãos descritas em sua palavra. Sua jornada percorre o legalismo, as obras mortas, a autopiedade e a frustração. Você verá que não há nada que Deus possa fazer para violar ou negar a obra consumada por Jesus. As Escrituras são bem claras a respeito de tudo que se refere à vida e à piedade através de Jesus. Veja 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Até mesmo para que Deus considerasse abençoar-nos como resultado de nossos esforços, ele deveria negar completamente a obra consumada pelo seu Filho. Procurar meios de obter bênçãos sempre nos fará buscar em outros lugares que não no Senhor Jesus e em sua obra consumada. O caminho inicial para sair da dor e achar cura é sempre nos lembrar desta verdade: somos aceitos em Jesus. Somos justificados através dele. Somos livres de cada maldição da lei por estarmos nele. Estamos preparados para cada aspecto da herança através dele. Ele responde afirmativamente a cada promessa que já fez por estarmos nele. 2 Coríntios 1:20. Indo à raiz do problema. Em vez de buscar alguma resposta profunda, mística ou oculta que possa trazer alegria e paz para a nossa vida, deveríamos simplesmente olhar para a obra de Deus. Quando viemos a Jesus, nossa jornada deveria ser para nos tornar discípulos. Um discípulo constrói sua vida sobre os princípios do Mestre. Devemos construir nossa vida sobre os ensinos do Senhor Jesus. Assim, a resposta para nosso dilema será sempre encontrada nele, em sua obra consumada e em seu exemplo. Toda a palavra de Deus é importante, mas, como tudo mais, há fatores críticos. Fatores críticos são verdades tão amplas que afetam quase todas as áreas da nossa vida. Há outros princípios que, quando aplicados, afetam muitas áreas de nossa vida. Assim como também há princípios que, quando observados, resolvem apenas um problema. Os fatores críticos resolvem uma vasta gama de problemas.
Quando examinamos a palavra, encontramos o que chamamos de fatores críticos para a vida espiritual. Essas são as áreas que deveríamos observar em primeiro lugar. Elas são os 20% que produzirão os 80% de resultado em nossas vidas. Os fatores críticos para a vida espiritual são aqueles nos quais não podemos fracassar. É a diferença entre o fruto e a raiz. São princípios básicos que governam muitas ações diferentes. Quando lidamos com um problema relacionado ao fruto, tentamos manter nossa árvore limpa de maus frutos. Gastamos tempo andando ao redor da árvore tentando apanhar todos os frutos ruins. Não importa o quanto tentemos, eles sempre aparecerão de novo. Às vezes já cresceram antes mesmo de darmos uma volta completa na árvore. É terrivelmente desanimador trabalhar tanto e ver tão poucos resultados. É ainda mais desanimador quando os problemas voltam. No entanto, quando vamos à raiz do problema, eliminamos a fonte que está alimentando o fruto. Ao lidarmos com um determinado assunto, isso faz com que todos os frutos ruins parem de crescer. Usando esse método, participamos da regra 80-20. Agimos por prioridade e abordamos fatores críticos. Use estes princípios para cada raiz. Esse livro aborda um dos fatores críticos mais importantes da vida. Ele examina a raiz. Ao aplicar os princípios discutidos no livro, você poderá libertar-se do redemoinho emocional da dor que, de outra forma, permanecerá durante toda a vida. Pela primeira vez, você poderá descobrir o que é estar livre da dor do passado. Veja, nossa dor emocional torna-se nossa janela para o mundo. Olhamos tudo à nossa volta e julgamos a situação à luz de nossas dores passadas. Infelizmente, ao olharmos por essa moldura, criamos um ciclo sem fim de novas dores e de reafirmação de nosso paradigma de vida. Para a pessoa que sente dor, o passado é igual ao futuro. A vida se torna uma série de dores recorrentes que parece nunca acabar. Uma vez livres da dor, o mundo parece diferente e nossa experiência se torna outra. Quando vivemos em um lugar de paz e livres do medo de dores futuras, tomamos novas decisões e estabelecemos uma base toda nova para a nossa vida. Sem distorções de pensamento, podemos identificar os fatores críticos da vida. Caminhar com Deus se torna suave e leve, como Jesus prometeu, Mateus 11:30. Aqui está uma promessa para você. Se ouvir esse livro e aplicar seus princípios, descobrirá mais liberdade pessoal do que jamais conheceu. Cada relacionamento ficará mais cheio de paz e menos estressante. A quantidade de conflitos em sua vida diminuirá dramaticamente. Muitas dores do passado serão eliminadas de sua vida e você vai parar de criar novas dores. Prometa, no entanto, o seguinte: não importa o quanto esses princípios sejam desafiadores, comprometo-me totalmente com aqueles que reconheço serem das Escrituras. Aqueles dos quais tenho dúvidas, buscarei descobrir seu fundamento. Não lerei essas palavras para esquecê-las depois, eu as testarei, aplicando-as à minha vida. Bem-vindo à jornada para a liberdade. Como parar a dor, capítulo 2. O que é o julgamento? O Sermão do Monte contém alguns dos ensinos mais dinâmicos e pessoais de Jesus. É aqui que encontramos os fatores críticos para a saúde emocional e a felicidade. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Mateus 7, versículos 1 e 2. Por séculos perdemos o sentido e alcance dessa simples e poderosa passagem. Interpretamos esses versos deste modo: se julgarmos os outros, Deus vai me julgar. Não é isso que diz essa passagem. Ela diz que se julgarmos as pessoas, elas nos julgarão. Recebemos mais do que damos. Em Lucas 6,38, encontramos a passagem paralela de Mateus que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tradicionalmente, esse texto é aplicado somente para ofertas financeiras. No entanto, Jesus não estava falando de finanças nesse verso. Ele falava do que podemos dar aos outros emocionalmente. Um pouco antes, nos versos 36 e 37, ele disse:
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O verso 38 não diz que Deus acumulará essas coisas sobre você, mas que as pessoas o farão. Mesmo que esse verso pudesse ser aplicado à generosidade financeira, ele é mais específico em relação a dar misericórdia, julgar e expressar condenação. Aquilo que eu dou aos outros emocionalmente e em meus relacionamentos é o que eles me devolverão. Não estou falando daquilo que Deus me dá como resultado de minhas ações. Em outras palavras, as pessoas me respondem de modo proporcional à maneira como as trato, sem exceção. Quando me retribuem, sempre me dão mais do que dei. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Lucas 6:38. Se você der bondade e amor, os outros também darão a você bondade e amor. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No entanto, se der julgamento e crítica, os outros lhe darão o mesmo. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que você der às pessoas, elas lhe devolverão numa medida ainda maior. Nunca confunda a reação das pessoas com a reação de Deus. A vida é parecida com um jardim. Na verdade, vamos considerar nossos relacionamentos como o jardim de nossa vida. Nosso jardim cresce com as sementes que plantamos. Todos nós sabemos que uma semente, quando plantada, produz uma colheita maior do que ela mesma. Ao plantarmos uma, colhemos muitas. Uma espiga de milho produz milhares de espigas. Essa é uma lei incontestável da vida. Tendo dito isto, o que tem crescido no jardim de sua vida? Com muita frequência encontramos nossa vida cheia de rejeição e críticas. Presumimos, de forma equivocada, que não temos nada a ver com a maneira pela qual as pessoas nos tratam, quando, na verdade, geralmente nos retribuem com a colheita produzida pelo modo como as tratamos. O fator crítico, julgamento. A qualidade de nossa vida emocional é fruto da qualidade de nossos relacionamentos. Somos seres sociais, emocionais e voltados aos relacionamentos. Prosperamos em relacionamentos cheios de significado. Essa é uma das maiores necessidades que temos como seres humanos. E mesmo que nossos julgamentos influenciem esses relacionamentos mais do que qualquer outro fator, poucas pessoas sabem o que significa julgar. Assim, o que significa julgar? Embora o julgamento tenha muitas facetas, creio que todos nós podemos atentar para o seu aspecto mais básico e essencial, que é este: identificar o que alguém fez não é julgar, é mera observação. Isto é, quando presumimos que sabemos o porquê de alguém ter feito o que fez, então entramos no julgamento. Somente Deus tem o direito de julgar. Somente Ele sabe por que as pessoas fazem o que fazem. Nós não sabemos, nem nos cabe julgar o porquê. Em muitos casos, nem as próprias pessoas sabem por que fazem algo. Jeremias disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Deus é o único que pode conhecer verdadeiramente o coração do homem. Quando as pessoas pressupõem que sabem por quê, aí suas reações não são baseadas na realidade, mas no julgamento que provoca confusão, dor e perda. Lembro-me de estar andando de carro com duas amigas. Uma delas tinha algumas roupas penduradas em um cabide na parte de trás do carro. Olhei para trás e percebi que suas roupas estavam voando pela janela. Eu estava voltando do serviço e minhas mãos estavam bem sujas. Assim, no meu desejo de salvar as roupas dela, gritei: rápido, olhe para trás! Ela não olhou e, em vez disso, virou-se para mim com cara de espanto. Aí eu disse com uma voz forte: rápido, olhe para trás! A moça não percebia que eu estava tentando salvar suas roupas e começou a brigar comigo. Quem você pensa que é para gritar comigo desse jeito? Essa amiga passou para o julgamento. Em lugar de ouvir minhas palavras, ela presumiu meu motivo. Concluiu que eu gritava por estar nervoso com alguma coisa. Enquanto ela brigava comigo, suas roupas voaram pela janela. Sua reação comigo foi um produto de julgamento. Mais importante ainda, o que ela experimentou emocionalmente também foi. Ela se sentiu rejeitada, insultada e abusada. Tudo porque achou que sabia porque eu falava com ela em um tom de voz mais alto.
A intensidade de minha voz era um reflexo da urgência da situação. Eu só queria seu bem, mas ela entendeu como algo ruim por causa de seu julgamento. Através dessa simples ilustração, pode-se ver quantos conflitos surgem na vida. No momento em que se tenta determinar por que alguém está fazendo algo, deu-se isso um significado. Tenha em mente que nada tem o poder de magoá-lo até o momento em que você dê significado a isso. As ações dos outros somente são importantes para você por causa do julgamento que faz delas. Desse julgamento é feito baseado em sua decisão sobre por que aquela pessoa fez o que fez. O grau de dor e insulto que experimenta das ações dos outros é baseado tão somente no julgamento que você faz. E esse julgamento é o que se presume do motivo pelo qual alguém faz o que faz. Julgar faz-nos reagir de forma inadequada às situações. A combinação de nosso julgamento e comportamento inaceitável inicia um ciclo de plantação e colheita. As pessoas nos devolvem julgamento por causa do julgamento que lançamos na vida delas. Abrir mão do direito de julgar quebra esse ciclo de dor e tormento e salva muitos relacionamentos.